Olá pessoal, tudo bem? Na última semana, no dia 8, participei de uma live junto com a procuradora Luciana, da promotoria aqui da região de Novo Hamburgo, que a procuradoria, no caso, na promotoria, no caso, é em São Leopoldo, falando sobre algumas estratégias que a gente pode pensar para a educação infantil nessa situação de distanciamento social, de quarentena, de isolamento social. A gente teve uma má sorte e a internet estava bastante instável, o Instagram estava instável e além de cair e voltar várias vezes, o pessoal da promotoria está com dificuldade em juntar e disponibilizar aquele material do encontro. Muita gente tem me escrito, chamado para falar sobre o que foi abordado naquela live e aí eu resolvi fazer uma síntese dela aqui, talvez antecipando se daqui a pouco a gente consegue disponibilizar ela na íntegra, ou se não conseguir disponibilizar ela ou não disponibilizar ela na íntegra, vai ter aqui uma síntese com os principais pontos, argumentos e estratégias que eu abordei na live que eu considero interessante. Bom, então eu acho que é importante a gente reconhecer e pensar que nós estamos numa situação muito peculiar, numa situação global. Acho que não me ocorre nada nesse momento que reúna todo mundo em nome de uma mesma questão como essa que a gente está vivendo. É uma situação que, além de ter essa peculiaridade de se tratar de um fenômeno global, também tem um outro aspecto que é o como é novo, então a gente ainda tem poucas certezas a respeito do tratamento, dos encaminhamentos, temos pouca certeza sobre o futuro, né? Não sabemos até quando a gente vai ter que ficar em isolamento, distanciamento ou quarentena. E temos ainda todos os fatores que se entrelaçam de ordem econômica, de ordem de saúde emocional, de saúde física, é, que se atravessam no meio disso tudo e não por acaso e não à toa nós temos toda a questão da educação infantil e de pensar como é que ficam as crianças e como é que fica essa situação toda da educação infantil nessa conjuntura toda, nesse cenário. Então, eu começo falando isso porque um dos pontos que para mim é muito importante sempre de chamar atenção, eu já falei isso em outras ocasiões, é que todos nós estamos falando a partir de alguns argumentos, a partir de alguns elementos que nós dispomos para pensar, mas a gente não tem certeza de absolutamente nada, porque o que nós temos hoje para lidar é de uma novidade muito grande. Então, é muito complicado falar de qualquer certeza, com qualquer certeza nesse momento. Eu ouvi essa semana e era uma coisa que eu pensava muito também, que se alguém disser, não, é assim que se faz, com tamanha certeza, desconfie, né? Porque o que a gente tem é alguns elementos para colocar ao lado e poder pensar. Então, esse é um ponto de partida para mim, assim, assumir que nós estamos falando num lugar bastante nebuloso, né, com poucas certezas. Feito esse preâmbulo, vou me focar na educação infantil. O que nós temos? Nós temos uma construção reflexiva, teórica, de legislação, que pode nos sustentar no como orientar nesse momento, né? Então, lá na Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil, que está sintetizada nesse livreto que todas as escolas receberam e se pode baixar no site do Ministério da Educação,
Esse documento, que é um documento mandatório de 2009, vai estabelecer alguns princípios bastante orientadores para nós problematizarmos e pensarmos nesse momento. Um deles é a própria ideia de criança, que ele vai tratar como um sujeito histórico de direito e que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, aprende e constrói sentido sobre o mundo. Se eu descobrir como é que se coloca, eu vou pôr um link por aqui. Eu não sei essas coisas, para mim é muito novo. Uma aula que eu dei sobre diretrizes na semana passada, tá? E aí eu aprofundo sobre as diretrizes. Aqui eu quero trazer só 3 argumentos dela. Então, nessa ideia de diretriz, de criança na diretriz, ela vai chamar atenção a um aspecto muito importante e caro para nós, de que a criança aprende não por um sistema de instrução, ela não aprende colocando ela sentadinha a ter liçõezinhas ou aulinhas. As crianças aprendem na sua vida cotidiana, nas relações e nas interações. Elas aprendem colocando tudo que elas sabem em jogo, que é uma característica do modo como as crianças aprendem. Então, as crianças aprendem colocando, por exemplo, articulando as suas experiências e os seus saberes com aquele que o patrimônio da humanidade sistematizou. E isso é uma competência muito importante da gente reconhecer no modo como as crianças aprendem e como um valor para a atual sociedade, onde numa sociedade da hiperinformação, do acesso muito rápido e dinâmico, ter uma competência reflexiva, analítica, investigativa, que é próprio das crianças pelo modo como elas se relacionam com o mundo, é o que nós deveríamos incentivar, é o que nós deveríamos preservar nesse momento da vida, para que elas possam crescer a partir de uma competência reflexiva, argumentativa, curiosa para dar conta desse mundo. Então, essa ideia de criança é uma ideia muito importante. Esse é um fundamento que deve nos orientar para ser problematizado nesse momento. O segundo ponto é a noção de currículo. Na diretriz, a noção de currículo vai ser tratada como um conjunto de práticas que busca articular os saberes e as experiências das crianças com o patrimônio que a humanidade sistematizou, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade, 0 a 5 anos e 11 meses, né? Então, a ideia de currículo na educação infantil não é uma lista de conteúdos. A ideia de currículo na educação infantil, ela reúne 3 aspectos muito importantes, que é a ideia desse conjunto de práticas, ou seja, dessa relação com a vida cotidiana, dessa aprendizagem que está no cotidiano das crianças. O Staccioli fala e a Penny Richter, que o cotidiano é um laboratório de maravilha, né? Que é um laboratório de cidadania, de investigação, de pesquisa, de descoberta. Então, as aprendizagens estão ali, portanto, o currículo está ali. Comer é curricular na educação infantil, descansar é curricular, fazer xixi, fazer cocô é currículo, ouvir uma história é currículo, investigar no pátio os insetos que estão lá é currículo. Quer dizer, o currículo na educação infantil, ele é muito mais ampliado, ele tem uma noção, ele tem uma concepção muito mais alargada do que aquela visão tradicional e aquela visão de senso comum de quando a gente fala currículo e corre na cabeça uma lista de conteúdos. Não é disso que nós estamos falando quando nós falamos de educação infantil. O segundo ponto que a ideia de currículo vai trazer é uma ideia de articular os saberes e as experiências das crianças com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Nós não temos um compromisso com a sistematização de um conhecimento fechado nesse momento da vida das crianças. Vejam só, nós temos todo um aparato legal desde a LDB sobre a educação infantil que vai ser contrária a uma ideia de instrução. Ela vai sempre reforçar uma ideia educativa como um ato, um gesto mais ampliado, que envolve o direito a aprender, mas que envolve o desenvolvimento humano, que envolve a formação humana antes de qualquer coisa. Por isso que nós vamos tratar como indissociado o cuidar e educar. As outras etapas, o fundamental, né, e o médio e o superior, também nós poderíamos chamar atenção, que são muito focadas na instrução,
numa discussão tentando romper com essa visão instrucionista. E os grandes especialistas dessa área estão chamando a atenção, dizendo: prestem atenção no conteúdo humano que nós estamos diante desse momento de pandemia, né? E nós, na educação infantil, que teríamos isso já como um lugar estabelecido, o que está acontecendo em muitas orientações de secretarias de educação de escolas privadas, não para de chegar essas informações para mim, é de retomar essa ideia da instrução acima da ideia de educação que nós temos colocada dentro da primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Então, o que eu quero chamar a atenção? A gente não pode perder essa visão de educar crianças nos seus primeiros anos de vida, recorrendo a uma visão de instrução, que não é o nosso papel na educação infantil. Quando a gente fala, e tem aqui na noção de currículo, que articular os saberes e as experiências das crianças com o patrimônio que a humanidade sistematizou, nós estamos chamando a atenção a um aspecto muito importante, que é o aspecto do desenvolvimento da criança, de desenvolver a sua capacidade de explicar o mundo ao seu redor, de explicar a si, de verbalizar suas teorias, de compartilhar suas ideias de mundo, de partilhar teorias aqui no sentido malagusiano, né? De uma ideia que é plausível, relativamente aceita e que é provisória, como toda ciência, como todo conhecimento, né? A gente não pode esquecer que as crianças têm para frente mais 12 anos entre ensino fundamental e ensino médio. Então, se elas terminarem a educação infantil com ideias não exatamente como os livros de ciências tratam, tá tudo bem. Tá tudo bem se, como escola e como professores, a gente foi dando elementos e criando todas as condições externas para que a criança pudesse ir contrastando, pensando, refletindo e problematizando sobre aquilo. Mesmo que ao final ela chegou a uma ideia que não é exatamente a ideia que provisoriamente os livros de ciência estão nos oferecendo. Eu tenho um exemplo sempre de uma criança que vai tratar sobre minhocas e chamando minhocas de inseto, não é inseto. E os professores de ciência ficam muito preocupados com essa informação e eu sempre devolvo para eles: quantas vezes no fundamental e no ensino médio elas ainda vão tratar sobre essa temática? E brinco, junto com isso, com o fato de que eu passei toda a minha trajetória escolar sabendo que Plutão era um planeta, e aí eu chego a uma dada altura da minha vida, ele é desclassificado da categoria de planeta, e eu sobrevivi, ter passado toda a escola com essa informação. Então, a gente tem que problematizar isso, porque a gente vem matando a curiosidade das crianças em nome da instrução, de uma ideia de instrução, e quando elas chegam no ensino fundamental, elas estão exauridas e sem vontade de olhar e pensar o mundo e a si. O que nós deveríamos sustentar na educação infantil é essa ideia de manter essa curiosidade pelo mundo e por si próprio acesa, viva, para que ela queira tentar explicar o mundo. Toda inovação, que é uma das palavras mais tratadas nesses últimos tempos, ela nasce dessa curiosidade. E aqui não estou falando inovação como novidade, como essa visão mercadológica. Estou falando inovação como aquela capacidade, muitas vezes, de retomar a origem, aquilo que é originário, ao novo de recente, né? E de conseguir transformar aquilo a serviço de alguma coisa. Para as crianças, a serviço do seu próprio brincar, da sua fantasia, da sua imaginação. E para a sociedade também, a serviço de pensar respostas aos dilemas da sociedade. Então, de prestar atenção nessa noção de articular os saberes e as experiências das crianças com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Com isso, eu não quero minimizar ou mitigar a ideia do direito ao aprender. Pelo contrário, todas as crianças, todos os meninos e meninas têm que ter o direito a ascender ao patrimônio sociohistórico. A grande questão a ser prestada atenção é como é que isso deve acontecer nos 6 primeiros anos de vida. E aí essa ideia de currículo ainda fecha falando de que nós temos que ter em vista a promoção do desenvolvimento integral. Então, na educação infantil, a gente não separa a criança em horas
motor, hora é social, hora é cognitivo. Isso tudo é integrado. Assim como a gente não separa matemática, português e ciência. O conhecimento e a criança é uma unidade de inteireza de vida. Nós temos que olhar e se relacionar com a criança dessa forma. Com essas duas ideias, eu chamo a atenção aos eixos do currículo a partir das diretrizes, dessas diretrizes, que são as interações e as brincadeiras. Se esses dois são os eixos do currículo, nós temos que fazer uma grande pergunta, que é o que e como que nós podemos orientar, nesse momento de pandemia, o trabalho na etapa da educação infantil, nesse momento de distanciamento social. Sem sombra de dúvidas, não é colocar as crianças sentadas para fazer trabalhinhos. Não é colocar as crianças sentadas para fazer recorte e cola. Não é colocar as crianças sentadas para ver vídeos com o professor fazendo explanações de aula. Tem várias questões aqui, todas de ordem pedagógica que eu já chamei a atenção, que são absolutamente... se direcionam para uma outra perspectiva, né? E que eu quero chamar a atenção, isso está... Esse ordenamento já está desde 2009, pelo menos, reforçando essa perspectiva de educação infantil, que depois foi sublinhado com a Base Nacional Comum Curricular. E ele, se numa situação de normalidade assim deveria estar funcionando a escola, numa situação de excepcionalidade, de emergência e de calamidade como a que nós estamos vivendo, mais ainda, recuperar essa visão de educar e da criança como um centro do sujeito, do processo educativo, é fundamental nessas circunstâncias. Então, de ordem pedagógica, nós temos tudo isso que vai ser contrário a essas ideias de aula EAD na educação infantil, de atividades domiciliares como um punhado de trabalhinhos e propostas descontextualizadas a serem feitas pelos pais. Que aqui entra também uma outra questão. Num outro ponto, nós vamos ter toda uma outra discussão de ordem, por exemplo, que a Sociedade de Pediatria vai nos recomendar, que as crianças de até 2 anos não sejam expostas a telas, e nós estamos falando aqui celulares, tablets e TVs, que as crianças acima de 2 anos a 6 anos sejam expostas muito pouco a telas. Vocês sabem que há vários estudos a respeito disso, que vão chamar a atenção como que essa exposição precoce à tela tem desdobramentos como diminuição de vocabulário das crianças, vem criando uma espécie de um comportamento absolutamente introspectivo da criança, que não convoca ela a sair de si para se relacionar com o mundo, que em alguns casos se assemelha muito ao espectro autista, né? E que isso está relacionado com o fator de que a criança não tendo esse convite a interagir, porque as telas silenciam as crianças, observem como elas paralisam, não tendo convite a interagir, elas não têm o desejo de interpelar o mundo. E se elas não têm o desejo de interpelar o mundo, elas não vão desenvolver linguagem. Elas precisam ter esse desejo de interpelar o mundo para desenvolver linguagem. Então, por exemplo, do ponto de vista da linguagem, tem todo um estudo que vai apontar nesse caso. Além de outras questões de concentração e etc. Então, quer dizer, a gente também tem que cuidar por essa perspectiva da superexposição a telas. Numa situação como essa, em que, por exemplo, eu tenho passado uma média de 8 a 10 horas em frente a uma tela em reuniões, em aula, gravando coisas, é óbvio que nós estamos numa situação bastante atípica. Eu não desconsidero que as crianças entram nesse aspecto de estar numa situação atípica. Ao contrário, que eu tenho chamado a atenção, as crianças participam do mundo. Elas estão vivendo essa situação toda. Elas vão sentir angústia, elas vão mudar comportamentos, como todos nós, né? Então, talvez as crianças vão estar expostas mais a telas do que estavam normalmente, em dias típicos. Mas a gente não pode perder de vista
que o nosso, que essa atenção, essa hiperexposição à tela tem desdobramentos nada positivos para as crianças, né? E um outro ponto ainda a ser considerado é esse encaminhamento de que pais se transformem em pedagogos. Que ideia é essa que está vindo na frente do desenvolvimento humano? Que ideia é essa que está vindo com mais força? Eu li um artigo hoje numa revista que é essa hipocrisia assumida de fingir que as aulas estão correndo normalmente por parte da escola e os pais fingindo que então, porque eles estão recebendo umas atividades, está dando conta dessa ansiedade deles de que a vida escolar dos filhos está sendo tocada, né? Tá indo adiante, quando todos sabemos, escola e família, de que não tá acontecendo um processo de aprendizagem, que as crianças estão cansadas, que elas estão com necessidades de espaços para falar de outras coisas, que nós estamos todos sendo convocados a tratar de uma outra de um outro aspecto, de outras questões, e como é que a gente está se deslocando da realidade quando a gente está colocando sempre na frente essa dimensão conteudista, que para a educação infantil não faz o menor sentido, mas também não faz para o fundamental, médio e ensino superior. Então, não é hora de transferir aos pais essa visão de que eles se tornem pedagogos, porque eles não são. E aí tem algumas questões do ponto de vista da legislação que, dado esses argumentos, que a gente poderia tratar ainda. Alguns conselhos estaduais, alguns conselhos municipais têm feito alguns tipos de orientações, e algumas escolas privadas também têm feito alguns tipos de orientações de modo genérico sobre educação básica, e eu, quando leio essas orientações, nunca reconheço a especificidade da educação infantil, que por isso que no primeiro bloco do vídeo quis fazer essa explanação recuperando os argumentos ao mesmo tempo legais e teóricos que sustentam a nossa etapa. Então, quando eles falam em atividade escolar, em cômputo de atividade domiciliar que deve ser feita nesse período, de atividade à distância, do que é atividade escolar à distância para cada etapa, eu tenho problematizado muito e feito a seguinte pergunta: o que é uma atividade escolar na educação infantil numa situação de normalidade, inclusive, né? O que é uma atividade escolar na educação infantil? Dormir é atividade escolar, brincar é atividade escolar, comer é atividade escolar, ouvir uma história é atividade escolar, pintar é atividade escolar, estar no pátio catando coisas é atividade escolar. Se os conselhos estão pedindo que seja computado as atividades escolares para depois atender ao segundo ponto do que eu quero tratar aqui, dos 200 dias, 800 horas, então, uma criança que acordou de manhã, tomou café, assistiu TV, brincou no quarto, fez qualquer coisa, mexeu num livro, almoçou, aí foi brincar de novo e fez xixi, fez cocô, ela tá tendo por dia umas 10, 12, 14 horas ou mais de atividade escolar. Porque a noção de atividade escolar que nós temos, a partir do que eu tratei para vocês, que a gente vai encontrar na diretriz, vai entender esta ideia de atividade escolar a esse respeito. O que com isso eu já quero dizer que nós não podemos conceber a possibilidade de oferta de educação infantil à distância. Em nome do que nós estamos fazendo isso? Em nome de 200 dias e 800 horas? Em nome do desenvolvimento das crianças? Em nome de preenchimento de conteúdos? Em nome de contratos administrativos, nos casos das escolas privadas? Bom, para cada um nós vamos ter respostas distintas. Se é em nome dos contratos administrativos, aqui mais do que nunca é o momento da escola privada, sobretudo, mas a pública também, de recuperar algo que nos últimos anos houve uma ruptura, que é a relação entre família e escola.
Em muitos lugares elas se tornaram quase que opostas, né, como antagônicas. Quando, por exemplo, lá na diretriz, nós vamos ter, um dos aspectos que vai se tratar é como nós temos que família e escola assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e os cuidados das crianças. Aqui é a hora de fazer isso. Aqui é o momento de se encaminhar essa ação partilhada entre família e escola, que não é pela via de transmissão de atividades, de repassar para as famílias fazerem atividades com as crianças. É um outro sentido que eu vou chamar atenção lá no terceiro tópico do vídeo, né? Então, se da ordem do contrato administrativo, a minha sugestão é reaproximem as famílias, conversem com as famílias, chamem a atenção da necessidade dos pais entenderem a situação que nós estamos vivendo, inclusive como é importante fazer a manutenção dos contratos. Vocês vão ter que negociar escolas, mas como vão ter que, a importância dos pais fazerem manutenção dos contratos para que vocês possam cumprir com os compromissos de vocês em relação ao pagamento dos funcionários e que a escola esteja lá quando acaba essa pandemia, porque como diz minha terapeuta, vai terminar, né? A gente teve semana passada os primeiros dias na China de nenhum óbito. Hoje eu acabei de ler no final do dia que nós já temos mais pacientes que se recuperaram do Covid do que pacientes que chegaram ao óbito. Então, nós temos que ter essa clareza. Vai terminar. A gente não sabe quando. A gente não sabe ainda o que vai acontecer até acabar isso, mas vai terminar. Recuperar isso com as famílias, chamar atenção a respeito dessa importância de agora se juntar, inclusive, para que a escola economicamente se sustente. O que não pode acontecer é que, em nome de cumprir um contrato administrativo, as escolas assumam um papel absolutamente enviesado. E com isso, infelizmente, os PROCONs não estão ajudando, né? Eles estão fazendo... O PROCON aqui de Porto Alegre encaminhou uma nota muito equivocada. Eu li que o PROCON de Santa Catarina também fez isso. Então, assim, acho que nós vamos ter que acionar outros setores da sociedade para chamar atenção, inclusive retomar com o PROCON o que é uma situação de emergência, de excepcionalidade e de calamidade como a que nós estamos vivendo. Para as escolas que estão e conselhos que estão com o fetiche dos 200 dias, 800 horas, eu tenho reforçado uma coisa, inclusive aqui eu quero fazer uma correção num outro vídeo. Eu falei que a creche não precisava cumprir, mas não, ela precisa cumprir. Eu me equivoquei, me atrapalhei, mas de todo modo não muda o meu argumento anterior. Se numa situação de normalidade a gente não precisa, as crianças não vão ter nenhuma restrição, porque elas não podem perder o direito de acessar o ensino fundamental porque não frequentar a educação infantil ou não cumprir os 200 dias, 800 horas, se numa situação de normalidade assim, por que é que numa situação de excepcionalidade, de emergência, de calamidade, nós estamos com tanto fetiche com esses 800 dias e 200 dias e 800 horas? Eu falava com a Fábio da UNCM e ela me explicava, e foi muito importante a nossa conversa, de que numa situação de normalidade, esses 200 dias têm uma representação muito importante porque ele está vinculado a outros setores, como saúde e assistência social, e que para o atendimento e a proteção da criança são muito importantes. E eu concordo, numa situação de normalidade, eu entendo que isso deve ser bem importante mesmo. Mas nós não estamos numa situação de normalidade, nós estamos numa situação de excepcionalidade. Portanto, nós temos que problematizar e se perguntar qual é a prioridade de agenda nesse momento. E com certeza não são esses 200 dias e 800 horas. Quando na legislação nós encontramos a ideia de flexibilização numa situação como nas notas técnicas e pareceres que têm vindo de Conselho Nacional e etc., a respeito da flexibilização em relação a esses 200 dias, 800 horas, que, por exemplo, ou flexibilização da oferta, que, por exemplo, no Fundamental e Médio, Ensino Superior, tem se passado para IAD, no Fundamental 1 eu não entendo como, mas, bom, a discussão aqui é educação infantil. Nós temos que fazer a pergunta: o que é flexibilizar na educação infantil? De todo modo,
o meu convite a todos é: não coloquem esse cumprimento contratual e esse cumprimento técnico de 200 dias, 800 horas na frente de um processo educativo das crianças, de desenvolvimento das crianças. Tem outras coisas que nós podemos fazer que são mais importantes e mais eficazes para a vida das crianças, para a escola e para toda a sociedade. E um outro ponto é um ponto de chamar a atenção que escolas vão conversar com os conselhos de vocês, e conselhos, se vocês estiverem assistindo, prestem bastante atenção sobre esse momento que nós estamos vivendo. A gente precisa se antecipar e fazer algumas orientações, porque os pais estão criando essa demanda, a gente precisa instruí-los, as escolas estão atrapalhadas, a gente vai precisar fazer algum tipo de sustentação a esse processo, justamente para que no desespero não se caia nos erros que alguns municípios já estão caindo. Eu recebi hoje, no final do dia, uma nota, um parecer do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, aonde eles estão orientando o trabalho de educação infantil à distância na educação infantil, o que é catastrófico. Eu li uma nota e colaborei com uma nota aqui com o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, onde a gente conseguiu escrever um material muito, muito importante, uma resposta aos sindicreches muito importante sobre o que nós temos que prestar atenção nesse momento. Então, conselhos, acionem um suporte técnico especializado da educação infantil, que eu acho que vocês, juntando o conhecimento de vocês em legislação e nós que somos da ordem pedagógica e do desenvolvimento das crianças, da aprendizagem das crianças, podemos nos ajudar nesse momento e responder a essa situação. Eu tenho feito alguns diálogos com alguns conselhos e tem sido muito importante para eles, e eu tenho aprendido e pensado um monte de questões também. Como eu sempre falo, eu não sou um legalista, eu sou um pedagogo, eu trato de questões pedagógicas, e é disso que eu venho tratando nos meus vídeos e textos, que só tem a função de tentar ajudar nesse momento que é crítico para todos nós. Bom, fechado esse aspecto, eu vou então pro último tópico do vídeo, que são das estratégias. Como estratégias, então eu estou partindo do pressuposto do que eu já tratei no vídeo. Eu sou contra a educação infantil à distância, eu não reduzo educação infantil a um punhado de atividades, e para mim os 200 dias, 800 horas não é uma questão prioritária. O que nesse momento é prioritário? Manutenção de vínculos. A escola, os professores vão ter que pensar entre si como fazer manutenção de vínculos, com uma comunidade educativa e com as famílias e crianças. Então, já tem um monte de ações super legais acontecendo. Envio de vídeos para as famílias, das professoras, contando sobre o seu dia, mandando vídeo para as crianças no dia do aniversário, contando histórias para as crianças. Quer dizer, a grande preocupação da escola tem que ser do ponto de vista da manutenção dos vínculos. Como é que aqui a escola não desaparece do cenário? O Nova fez uma fala semana passada muito importante para o Sindicato de Professores de Novo Hamburgo, e eu acompanhei e gostei demais, quando ele dizia: nesse momento a escola não pode desaparecer. A escola tem que estar como parceira. Ela não vai continuar fingindo que não existe uma pandemia e tentando construir aulas numa situação absolutamente distinta né? Não é esse o lugar que a escola tem que ocupar, mas ela não pode desaparecer. Essa é, para mim, um indicativo muito importante. O que nós, como escolas, podemos fazer para criar uma manutenção de vínculos, para que as crianças saibam que a prof está lá, que estão fazendo alguma coisa, que lembra dela. Quer dizer, é muito importante. Até porque um dos pontos para mim que eu tenho chamado muito a atenção é que quando a gente for retornar, a gente não está retornando de um pós-feriado, a gente não está retornando de férias. A gente vai começar um processo de readaptação muito complexo.
Então a gente vai precisar nesse momento, e aqui eu entro já no segundo ponto, que é as escolas e equipes diretivas e mantenedores pensar em sistemas formativos para fazer a manutenção. Como é que nós vamos nos preparar para acolher as crianças nesse retorno, para nos acolher um ao outro nesse retorno? A gente não vai fingir que não aconteceu nada e volta de onde parou. Não vai voltar da onde parou. A gente vai ter que achar instrumentos para recomeçar. Nós vamos ter que começar a olhar o que outros países fizeram, não para copiar, porque nós temos uma outra característica, né? Enquanto a Ásia é uma sociedade absolutamente comportada, disciplinada, absolutamente vigiada digitalmente, ela teve um comportamento nesse momento da pandemia. A Europa, no seu eurocentrismo, teve outro. Os Estados Unidos, que é o retrato de um hipercapitalismo, olha o que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas, quem está morrendo lá são imigrantes pobres porque não têm um acesso a um sistema de saúde. Na América Latina, escrachou a desigualdade social, que sempre existiu, mas escrachou, ela pôs em holofote a situação. Quer dizer, nós não temos como nos comparar uma Itália, Portugal, Espanha para saber como é que e o que nós vamos fazer nesse momento. Mas nós podemos aprender também com essas situações alguns elementos. Nós podemos recuperar numa literatura sobre acolhimento, sobre vínculo, sobre situações de quarentenas de outras ordens, o que acontece, como é que a gente pode pensar nessa readaptação, nessa reaproximação para ir pensando estratégias. Veja que o que eu estou falando é que nós temos que pôr o desenvolvimento e a formação humana como ação primeira. E aí, para mim, nesse aspecto, é muito importante as redes continuarem processos formativos com os seus professores. Aí sim, usem e abusem das ferramentas EAD que tem, né, de educação remota. Um ponto que para mim tem me pego particularmente, assim, que eu tenho chamado muito a atenção é nós precisamos criar uma ideia de futuro. Eu li semana passada um texto de um agrônomo, Emilio Bertoncini, um italiano, que ele falou: plantem a árvore, plantem uma árvore, a árvore do coronavírus. Ele ironiza, né? Por que plantem uma árvore? Plantem uma árvore porque ela nos dá a ideia de uma coisa a se manter, a cuidar, a preservar. Além de fazer muito bem ao meio ambiente, quando uma das coisas que está muito latente nessa situação de pandemia, na situação global, é o descuidado que nós tivemos com o nosso entorno físico, né? Com o nosso meio ambiente. Como nós nos desvinculamos, nos separamos, segregamos do ambiente, da natureza, a ponto de perceber o mal que se fez. Então, plantar uma árvore pode ser um gesto bastante interessante. Orientem as famílias a plantar uma árvore, a achar um lugar para plantar uma árvore, a cuidar de alguma coisa viva, né? Eu gostei dessa ideia. Eu estou cuidando de um alecrim aqui em casa. Orientem as famílias a criar espaço de produção simbólica. E vocês podem ser agentes dessa criação de espaço de produção simbólica. Contem histórias. Brincar é um espaço de produção simbólica. É muito importante a gente se dar conta que as crianças estão participando dessa situação social, da vida, né? E elas vão sentir medo, elas vão sentir angústia. Em geral, os adultos não suportam que as crianças sintam isso e tentam silenciar. Para a criança, isso é muito ruim. Então, a gente precisa criar espaços para ela simbolizar, para ela significar a sua dor, a sua angústia, o seu medo. Histórias, literatura é um oásis para isso. Brincar é um oásis para isso. Então, tem um monte de ações e páginas no Instagram e lugares na internet que estão fazendo ações incríveis a respeito disso. Tem roda de leitura online, tem uma página, por exemplo, a Taba Leitura, que faz rodas de leitura online, que dá curso para pessoas que querem fazer rodas de leitura. Tem um monte de ações
acontecendo que podem ser dispositivos para essa produção simbólica. E aí aqui eu volto para um aspecto para mim é muito importante, que é o que a escola pode fazer nesse momento, que é ser um agente de informação muito importante, um canal de informação muito importante. Por exemplo, de dar subsídios para os pais nesse sentido, a escola, que elas podem fazer, o que os pais podem fazer nesse lugar de, de orientação, de produção, de criação de espaço simbólico, né? Não de trabalhinhos, não de atividadezinhas. Orientem coisas que deem para os pais elementos para pensar sobre isso, que inclusive sejam orientadores seus pais a dizer assim: escuta o teu filho, deixa ele falar da angústia. Se ele te perguntar sobre o coronavírus, fale também. O Fórum Mineiro de Educação Infantil escreveu uma carta aos meninos e às meninas sobre o Covid, maravilhoso. Eu vou pôr o link na descrição porque é um material incrível para se ler com as crianças, com ilustrações belíssimas. Então, a escola pode ser um canal de comunicação muito importante, quer para esses aspectos, quer para o próprio aspecto social e de saúde, né? Sei lá, se por semana vocês mandam 2 boletins de informação, na segunda e na sexta-feira, sobre a questão do Covid, sabendo que vocês como escola podem filtrar essas informações a partir de fontes seguras. Por exemplo, escolas que estão com crianças em situações vulneráveis, vocês fizeram alguma orientação com os pais em relação ao acesso do auxílio emergencial? Porque isso pode ser muito importante, isso pode fazer uma mudança muito grande para as famílias. Então, se informar e informar as famílias nesse sentido daquilo que pode ser importante e para os pais reconhecer, eu prefiro acompanhar o que a escola me informa do que consumir um monte de informações no meio de tanta informação equivocada como essa era da tecnociência nos colocou, nos botou de frente a tudo isso. Então, informem as famílias. Preservem a identidade das crianças e daquele grupo. Uma coisa que eu tenho falado é: por que não mandar as músicas que as crianças gostavam de cantar e ouvir dentro da sala? Algumas escolas estão fazendo umas coisas muito legais, que é criar a playlist da escola ou a playlist da turma com aquelas músicas que eles cantavam e gostavam de ouvir. Isso, além de fazer a manutenção de vínculos, mantém a identidade de grupo e das crianças. Os pais podem ir se reconectando e reconhecendo, no sentido de conhecer o que as crianças estavam fazendo, e vivenciando, e escutando, e cantando, e brincando dentro da escola. Então, são ações que para mim parecem muito simples, mas que essas sim respondem a esse aparato legal que nós estamos tratando, né? Que eu falei lá no primeiro bloco, e que está, acima de tudo, atento à criança, né? A esse momento de vida da criança. Um ponto que eu tenho falado, né? Escolas que têm crianças em situações de vulnerabilidade, se perguntem se as crianças estão comendo. Eu sei que de semana passada para cá já teve um movimento bastante importante dos municípios de envio de cestas básicas, de marmitas. Tem escolas que estão fazendo marmitas, tem escolas que estão fazendo almoço escalonado para as crianças que não têm onde comer. É importante a gente reconhecer que ainda hoje no Brasil, para muitas crianças, o único lugar de refeição era na escola. E aí nós estamos na 4ª semana que sem escola. E é onde essas crianças estão comendo. A gente não pode ser indiferente a isso. E alguém me disse, porque eu fiz um comentário sobre isso numa outra live, nossa escola mas daí a escola vai voltar a ser assistencialista? Não, a escola está cumprindo seu papel social. Quando eu falo sobre a informação, como a gente pode ser um canal de comunicação importante para as escolas, é cumprir o nosso papel social, político, pedagógico. É disso que a gente não pode se apartar. Então se atentem a isso, acionem os seus gestores, acionem os conselhos, os comdicas, enfim, acionem outros setores que poderão ajudar e pensar no bem-estar das crianças.
Eu acho que era um pouco isso que eu tinha para falar. Acho que isso foi mais ou menos o que naquela 1 hora com a Lu, da promotoria, a gente tratou. Eu espero que possa contribuir. É só essa a função desses vídeos. Fiquem em casa e vamos cuidar bastante das crianças e da educação infantil.